Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a concepção pluralista do Estado. O Estado é uma instância na qual os grupos sociais devem disputar o poder por meio de eleições. Essa visão foi utilizada como referência por sociólogos norte-americanos, como Robert Dahl e Talcott Parsons, para explicar a lógica da ocupação do poder no Estado contemporâneo. Para esses pensadores, o Estado acomoda as disputas políticas, mas elas não refletem o conflito entre grupos organizados, e sim entre indivíduos. O que temos então é uma fragmentação política que nega a visão marxista da luta de classes. Então, uma visão divergente de Marx na questão da luta de classe. O Estado não é para defender a classe dominante, mas é para dirimir as contendas entre os indivíduos. Segundo eles, o Estado deve organizar meios que possibilitem a disputa e a escolha dos indivíduos, que então organizam-se para alcançar interesses comuns, mas sem que possuam uma identidade coletiva. Então, uma visão não coletivista, como o marxismo e como as socialistas, de forma geral. Assim, os indivíduos utilizam os métodos eleitorais como forma de expressar as suas preferências políticas. Ao mesmo tempo, o uso recorrente desse mecanismo incentiva também maior rotatividade política e ampliação da participação política também. Então, a educação cívica encaminha o Estado na resolução dessas questões pulverizadas, atendendo a maior parte da sociedade civil, desde que ela se disponha a competir dentro da esfera eleitoral. Starling Heights, Michigan, 5 de setembro de 2008, simpatizantes republicanos erguem grandes letras com o nome McCain, numa reunião em apoio ao candidato republicano às eleições presidenciais, o senador John McCain. Então há uma pressão organizada, a concepção de Estado como pressão organizada. Essa concepção pluralista também pode ser observada historicamente, quando grupos sociais passam a pressionar o Estado em busca de maior participação e de maior acesso às regras democráticas. Esse momento coincide com a transição do modelo absolutista, do poder absoluto concentrado nas mãos dos reis ou do Estado, para a concepção liberal, ainda que neste último caso a participação política e o acesso aos instrumentos do Estado estejam limitados aos detentores de renda no primeiro momento. O Estado Nacional do século XIX é testemunha e objeto de sua própria transformação, ampliando a participação da sociedade por meio de seus representantes, escolhidos diretamente pelo povo. Não todo o povo, uma parte dele, mas isso foi se ampliando cada vez mais à medida que o tempo foi passando. A pressão organizada dos grupos sociais, de início, o movimento operário, seguido mais tarde pelo movimento feminista e pelo movimento negro, pelo homossexual e pelo movimento ecológico, se dá em um contexto de democratização do Estado já no século XX, cuja dimensão abre espaço para maior participação política, reiterada pela pressão dos excluídos, dos marginalizados. Para maior organização na busca dessa representação, ocorre o nascimento e a organização dos partidos políticos, que se estruturam em torno de alguma ideologia, uma ideia de como o Estado deve ser governado e gerenciado. Mas as ideologias defendidas pelos partidos nem sempre abarcam a totalidade, o todo, ou mesmo a maioria da sociedade. Por isso o nome partido vem de parte, Em meados do século XIX, era visível a necessidade de o operariado, de o proletariado, dos trabalhadores intervirem e de organizarem-se politicamente para participar das decisões do Estado, o único recurso possível para regularizar a sua situação na fábrica e criar meios para restringir a exploração do burguês, do dono, do detentor do meio de produção, da fábrica, da indústria, das empresas. É essa limitação ideológica que leva os demais movimentos sociais a se organizarem, tornando-se uma alternativa aos partidos políticos dentro da atual sociedade de massas. Não que os dois sejam conflitantes, pois ambos buscam fazer reivindicações junto ao Estado, em nome de grupos com interesses distintos. Esses grupos, conforme são atendidos pelo Estado, contribuem para transformá-lo em uma instituição mais horizontal, que exerce a igualdade política entre os agentes que se manifestam na sociedade. Então trata-se de uma visão oposta à da posição liberal tradicional,
que afirma a não política como prática que garanta o correto desenvolvimento da sociedade e do Estado. Então a sociedade ela está em movimento e se manifesta em diversas formas de participação social. Mas isso nós vamos falar num próximo vídeo. Por enquanto vamos ficar nessa concepção pluralista do Estado e dessa pressão organizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar as próximas notificações dos próximos vídeos. E comentem também aí, deixem seus comentários para eu saber o que vocês estão achando dos vídeos. E por último, também deem sugestões nos comentários sobre conteúdo que vocês gostariam que eu postasse. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.